Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, a palavra-chave que define essa nossa lição é Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já estudamos em lições anteriores, é a terceira pessoa da Trindade Santa, o nosso Paracleto, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso advogado, o nosso amigo, aquele que está presente nos auxiliando, nos ensinando e nos ajudando. Então, nós iremos falar da importância do Espírito Santo, a importância de uma igreja ser cheia do Espírito Santo. O texto áureo nos diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. A verdade prática nos diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se intimida com as adversidades. Ela não se amedronta, não fica amedrontada com as perseguições, com as opressões, mas ela avança em sua missão com poder e autoridade. Ela suporta as aflições. Ela ora com poder e ousa no testemunho cristão. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Introdução. Nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, do versículo 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Então, como a igreja deve reagir diante das dificuldades e perseguições? A igreja primitiva, ela enfrentou as adversidades, os desafios, as perseguições, as oposições com oração, com fé e com ousadia. Então precisamos estar em oração, precisamos ter ousadia e fé no Espírito Santo, para que possamos enfrentar as adversidades, para enfrentarmos as perseguições. Na verdade, sem a capacitação do Espírito e o corpo de Cristo, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a missão do mundo. Então, essa ousadia, essa coragem, essa confiança, ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, quem nos prepara para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Outra marca uma igreja cheia do Espírito Santo, outra marca é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se tornar relevante para o mundo. Então, essa ousadia, essa coragem de continuar anunciando a palavra de Deus, mesmo correndo risco de vida, correndo risco de morrer, essa é a autoridade, a ousadia concedida pelo Espírito Santo. E só através dela, dessa ousadia, dessa autoridade, desse poder que podemos cumprir a nossa missão aqui no mundo. Ponto 1. Uma igreja perseverante.
Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor de Jesus. Agiam com perseverança. Isso foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8 é plenamente obedecido no céu. Que o tempo verbal do grego usado no versículo 8 tem sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta provas e sofrimento. Então, para uma igreja conseguir suportar dificuldades, perseguições, opressões, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. E algo interessante é que esse abastecimento do Espírito Santo, ele não é algo permanente. Ou seja, uma vez eu recebi o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, para sempre cheio do Espírito Santo? Não. Então, por isso que nós precisamos nos reabastecer do Espírito Santo continuamente. Precisamos estar constantemente, continuamente cheios do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não seremos capazes de suportar as provas e o sofrimento. Então aqui é bem claro quando diz: foi revestido novamente do poder do alto. Então, mais uma vez, o apóstolo foi cheio do Espírito Santo. E esse empoderamento do Espírito Santo lhe deu autoridade, autonomia, poder para ministrar, apregoar, pronunciar, anunciar o Evangelho, a palavra de Cristo. Então, precisamos entender que o abastecimento do Espírito Santo ele não é algo permanente e que por isso que precisamos estar continuamente buscando, reabastecendo-nos. Precisamos nos reabastecer do Espírito Santo, porque só assim estaremos preparados para enfrentar as adversidades, as provas e o sofrimento. Ponto 2. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para eles não falarem, nem para que eles não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Em outras palavras, os apóstolos afirmam que não negociariam a sua fé. Então, o que ele estava dizendo é: julgue vós, nós devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Quem nós devemos obedecer? Então, veja a ousadia. Eles estavam diante de autoridades governamentais. Ou seja, aqueles homens ali representavam a autoridade governamental dos judeus naquela época. E eles enfrentaram com ousadia, perguntando: devemos nós obedecer aos senhores ou a Deus? Quem nós devemos obedecer? Então a gente percebe que eles não negociaram seus valores. Então nós, enquanto cristãos, enquanto igreja do Senhor, não podemos negociar os nossos valores. Precisamos ser firmes, perseverantes na fé. Não podemos abrir mão dos valores da fé, da nossa fé, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras.
Então, eu preciso ter isso em mente. Afrontou as Escrituras, eu deixo de lado, eu abro mão, porque eu preciso ter ciência do meu valor cristão. Eu preciso saber que os meus valores de fé são inegociáveis. Assim como Pedro e João, eles não abriram mão, estavam correndo risco. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a autoridades. Mas eles não abriram mão dos seus valores, não negociaram seus valores. E devemos ser assim também. Ponto 3. Está convicta, uma igreja convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, outro ponto. Outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui, antes de nós entrarmos no ponto 3. Até que ponto devemos obedecer às autoridades deste mundo? Porque a gente percebe que os apóstolos eles não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, porque eles sabiam que aqueles valores eles são inegociáveis. E aí é preciso entender que nós devemos obedecer sim às autoridades, porque Deus, é essa orientação que nós recebemos lá em Romanos, capítulo 13 e versículo 1, nos orienta a obedecermos às autoridades, porque todas as autoridades foram instituídas, foram estabelecidas por Deus, mas tem um limite. Nós só devemos obedecer às autoridades desde que elas não confrontem as Escrituras. Porque se for para nós obedecermos às autoridades humanas ou governamentais aqui dessa terra e desobedecer às ordens diretas de Deus, Deus não nos orienta, não podemos obedecer. Então, nós devemos, em outras palavras, nós devemos obedecer às autoridades desde que as suas ordenanças não implica desobedecer uma ordem direta de Deus. Porque se implicar a uma desobediência à ordem de Deus, eu tenho que abrir mão dessa obediência. Eu tenho que fazer como Pedro e João. O que foi que eles fizeram? Olha, nós não podemos, no 19, no versículo 19 do capítulo 4, ele fala assim, devemos obedecer aos homens ou a Deus? Julguem vocês. E no 20 ele diz, nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. E lá no capítulo 5, versículo 29, ele confirma dizendo, é importante obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então, devemos sim obedecer a Deus, obedecer às autoridades, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 1, mas desde que essa obediência não implique desobediência a Deus. Ponto 3. A igreja está convicta de sua fé. Uma igreja perseverante é uma igreja que está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Então, aqui, no versículo 20, ele diz assim, João e Pedro, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, eles não se apoiam, eles não se baseiam em suposições, mas em fatos. Eles estavam anunciando aquilo que eles tinham visualizado, aquilo que eles tinham contemplado. Eles eram testemunha ocular. Eles estavam usando a fatalidade. O que eles anunciavam era o que eles já tinham visto, era o que eles já tinham presenciado, era o que eles já tinham ouvido. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras.
Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso, tanto em palavras quanto em obras. Glória a Deus. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Então, uma igreja que ora com poder é a igreja que ora com um propósito. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo específico. É uma igreja que ora com propósito. 2, é uma igreja que ora em unidade, com um único objetivo, um único propósito. E 3, uma igreja que ora, que a sua oração é fundamentada na palavra. Então, a igreja que ora com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, do 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oravam para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oravam com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar o Senhor Jesus. Testemunhar o Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, eles tinham um único propósito, tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quando eles oraram para que Deus exercesse sua soberania e para que Deus agisse dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, a oração deles é pedindo a Deus autoridade, é pedindo a Deus ousadia para continuar anunciando, para continuar pregando a palavra do Senhor. A gente não percebe nessa oração medo, porque se eles estivessem com medo, eles teriam pedido por proteção. A gente não percebe também ódio, porque se eles tivessem ódio, eles teriam pedido a Deus por vingança. Mas pelo contrário, eles pedem a Deus ousadia, autoridade, poder para pregar e propagar a palavra de Deus. E a gente percebe que o objetivo era propagar, era glorificar o nome do Senhor. E a gente percebe que essa oração ela foi ouvida. Por quê? Porque ela tinha um propósito, e o propósito era que Deus fosse glorificado. Orando em unidade. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homofimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito é unida. Então, irmãos, é importante dizer que unidade é diferente de uniformidade. Né? Unidade não é igual a uniformidade, até porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. O irmão, por exemplo, com mais tempo de fé, o irmão que serve ao Senhor há mais tempo, ele tem mais experiências. Então, talvez o seu nível de fé seja maior do que um que acabou de ingressar, de adentrar no cristianismo. Então, eles não têm a mesma fé. Um tem mais fé do que o outro, um tem mais compromisso do que o outro, um tem uma pessoa tem mais resiliência do que a outra.
Só que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida e, portanto, ela sabe respeitar essas diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. Então, a questão da unidade, a questão da comunhão, eles oravam, eles oravam com o mesmo propósito, estavam todos reunidos ali em unidade, em comunhão, orando, e eles sabiam respeitar suas diferenças. Então, precisamos entender que as pessoas elas não são iguais, pessoas são diferentes, mas elas estão ali compartilhando o mesmo objetivo e em torno de um único propósito. Então, no meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Ponto 3. Orando fundamentada na palavra de Deus. Então, a nossa oração ela tem que ser uma oração fundamentada na palavra. Ao orarem, os crentes citaram Salmos 2, versículo 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Atos 4, 25. Então não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Então a gente percebe que eles iniciam ali a sua oração, se a gente perceber aqui, ó, vamos retornar aqui para a leitura em classe. Eles iniciam assim, ó, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Então, eles começam a oração citando o Antigo Testamento. Eles começam citando Salmos 2 e 1. Então, percebemos que a oração deles é embasada na palavra do Senhor. Outro ponto interessante que podemos destacar é quando ele diz porque bramaram as gentes. Se nós observarmos aqui, vamos abrir a Bíblia aqui, ver se eu consigo abrir. Aqui. Ó, se nós abrirmos aqui em Salmos 2 e 1. Por que as nações planejam revoltas? Se eu colocar aqui na NVI. Por que se enfurecem? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs e os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, irmãos, esse enfurecer, ele tem o sentido, o significado, ou melhor, é usado para designar o relinchar de cavalos espirituosos, ou seja, que dão coices e abanam a cabeça, mas acabam por submeter-se à disciplina das rédeas. E bem assim são os homens, eles podem fazer gestos de desafio, eles podem demonstrar rebelião contra Deus, mas Deus prevalecerá sempre. O controle ainda está e sempre estará nas mãos do Senhor. Então, os cristãos que ali se reuniram com um único propósito, com um único objetivo, em unidade, eles acreditavam e eles sabiam que o que estava com eles era maior do que aqueles que podiam estar contra eles.
Ou seja, ele sabia que quem estava com ele era maior do que quem estava com as autoridades governamentais da época. Ele sabia que o Deus deles era maior do que aqueles homens do Sinédrio e que nada poderia acontecer sem a permissão divina. Então, isso é o que é fé, é confiança, é perseverar firme, sabendo que se Deus está conosco, nós seremos capazes de vencer qualquer batalha. Até porque o nosso Deus nunca perdeu batalha, ele é invencível. Ponto 3, ou tópico 3, uma igreja ousada no seu testemunho. Então, o que significa ousadia? Ousadia significa essa ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho. Ousadia nada mais é do que coragem, confiança e, especialmente, liberdade para falar. Então, ousadia é poder para testemunhar, é poder para falar, para anunciar a palavra de Deus. E quem nos dá essa ousadia é o Espírito Santo. É ele que nos dá essa autoridade, esse poder para testemunhar. Então precisamos entender que os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Quando eles disseram, olha para as suas ameaças. O sinédrio, as autoridades governamentais ou religiosas tinham ameaçado Pedro e João, dizendo que não era para pregar, não era para anunciar em nome do Senhor Jesus. Então, eles foram ameaçados duramente. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e sofrimento por causa do Evangelho. Mas deve ser destacado também que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo, Jesus, padecerão perseguições, segundo Timóteo 3:12. Então nós seremos perseguidos, nós seremos oprimidos, vai haver rejeição, vai haver oposição, e é por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo para suportar, para conseguir vencer essas barreiras, essas dificuldades, essas perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Então, precisamos estar cientes que a igreja do Senhor, ela vai se enfrentar a oposição, vai se enfrentar dificuldades, perseguições, mas que precisa estar firme, perseverante na fé e cheia do Espírito Santo para conseguir cumprir a missão de anunciar, de propagar o Evangelho de Cristo. Ponto 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Então, irmãos, padecerão, tá escrito em Timóteo, outro detalhe que eu esqueci de ressaltar, padecerão, tá escrito em 2 Timóteo 3:12, que a igreja ou aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, desconfie se você não sofre perseguições. Se você não sofre perseguições, não sofre oposições, não sofre ataques, tem alguma coisa de errado. Porque está escrito na palavra que aqueles que querem servir seriamente, piamente a Jesus Cristo padecerão perseguições. Então, é normal as perseguições virem. Ponto 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. Então, irmãos, não é a frase de efeito, não é o pular, não é o gritar, não é fazer aviãozinho que vai promover o milagre. Não. O milagre quem promove é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá crescimento à igreja, quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Então, é a ação do Espírito de Deus
entre eles que realiza essas obras. É a ação do Espírito Santo entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos, entre os demais cristãos que realiza essas obras. Então, essas obras, esses milagres, essas curas extraordinárias é promovida pelo Espírito Santo. É ele quem opera esses milagres extraordinários. Ponto 3. Ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos que o uso da palavra ousadia nesse texto, ela aparece, por exemplo, em Atos 4:3 para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, quando eles foram interrogados pelos anciãos e escribas, eles responderam com o quê? Com ousadia, com autoridade, com confiança dada pelo Espírito Santo. Perceba que eles tiveram a ousadia de perguntar: nós devemos obedecer aos senhores, a vós ou a Deus? E mais na frente, no versículo 20, eles não devemos ou não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, que é isso, irmãos? Isso é poder, é autoridade do Espírito Santo. E precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter essa autoridade, para pregar a palavra de Deus com poder, com autonomia, com autoridade, sem temer, sem se intimidar com as ameaças, com as perseguições e com as opressões do maligno. Até porque quando a gente prega a palavra do Senhor, a gente, com essa ousadia, com essa autoridade, algo extraordinário, coisas extraordinárias acontecem através de nós, por meio de nós. E nós, com isso, nós enraivecemos Satanás e os seus demônios. Eles não querem, eles não ficam felizes com isso. E por isso que vem as perseguições, as dificuldades, porque nós estamos causando, aterrorizando, nós estamos causando prejuízo para o reino de Satanás. E por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo para conseguir cumprir essa missão de pregar a palavra de Deus, de propagar, de anunciar o Evangelho de Cristo com poder e autoridade. Então, que a cada dia possamos nos encher cada vez mais, nos encher continuamente do Espírito Santo. Então, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que o Espírito Santo, de alguma forma, lhe faça compreender essa mensagem.